alvo de tua graça irresistível sobre mim. Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu a ti, novamente um instrumento em tuas mãos. A missão hei de consumar, hei de ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Eu jamais me calarei. Mesmo a mim, que tão falho sou, das tua face, vida nova em tua misericórdia continuar, e o teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, novamente um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, faz um povo a proclamar que deve ser, que deve eu viverei pra ti, Senhor. 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 Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a
Baixar um pouco, senão não vejo os irmãos. Louvado seja Deus por essa manhã, feliz. Feliz por estarmos na casa de Deus, por nos vermos outra vez, não é? Agradeço a Deus especialmente nessa manhã, a Maria Helena aqui conosco. Fazia tempo que a gente não a via presencialmente, a sua família, que vocês sejam bem-vindos. Que Deus enche as suas vidas de alegria, de prazer na sua presença. Agradeço também cada irmão que está aqui, não é? Nós estamos aqui todos para demonstrar a Deus a nossa gratidão pela vida e reconhecer que dele depende a nossa vida, não é? Vamos orar, queridos. Senhor, nós não temos palavras para agradecer. Como agradecer a tua bondade? O teu amor, o teu perdão contínuo, meu Deus, a operação, o agir do teu Espírito Santo em nós, que nos chama, Senhor, cada vez mais para junto de ti, Senhor. Ó Senhor, que nós sejamos responsivos a esse chamado, dizendo, sim, Senhor, estamos aqui. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para termos intimidade contigo, para ouvir a tua orientação para as nossas vidas, ó Deus. Também, Senhor, muito felizes por podermos nos alegrar na presença dos irmãos que estão nessa caminhada rumo ao céu. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manhã. Abençoa, Senhor, cada momento deste culto, que tu uses, ó Espírito, para que nós sejamos, ó Deus, mais fortalecidos na fé, mais cheios do teu santo amor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Eu gostaria de ler um texto bíblico, mas que vocês seguissem comigo a projeção, para não haver diferença, diversão. Eu pediria a Bia para projetar o texto de 1 João 4, de 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual ouviu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A meditação dessa manhã, eu pus um título, Cristianismo, uma fé que se vive em comunidade. Desse texto que nós lemos, eu extraí algumas partes. O versículo 7 diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus,
e conhece a Deus. O 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O 11, se Deus nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. O 12, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus por nós é a inspiração para nós amarmos. Só um instante, me perdi aqui. Um momentinho, por favor. Também, versículo 20 diz: aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o 21, temos da parte dele, ou seja, da parte de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Queridos, além desses versículos que nós lemos, eu gostaria de lembrar outros, que estão na mesma carta, nessa mesma carta do apóstolo João. João diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E ele também diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E alguém perguntará: como posso dar a minha vida pelo irmão? O próprio apóstolo João, nessa mesma carta, exemplifica, ele dá um exemplo disso. Ele diz assim, o apóstolo João: ora, aquele que possui recursos neste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E João lembra, no próximo versículo: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, João está orientando: se importe de verdade com o seu próximo, através de ações práticas, não só com palavras ou oração. Se está em seu poder fazer mais do que isso. E esse amor, queridos, não está restrito aos irmãos, aqueles que, como nós, cremos em Cristo Jesus. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi sua chuva sobre justos e injustos. O amor cristão é prático, visível, busca suprir as necessidades dos outros, nas suas mais variadas formas. E é assim porque o cristianismo, a verdadeira religião de Jesus Cristo, é vivida em comunidade, em meio ao relacionamento entre as pessoas. E aquele que tem o Espírito de Cristo em seu coração, fará como Jesus fez sempre: se importou e teve compaixão diante das necessidades alheias. Ele não foi indiferente, Jesus. Ele não sabia ser indiferente. Ele via, sentia, se importava e agia conforme a necessidade. Jesus não se fechou em si mesmo, mas desceu a este mundo para buscar e para salvar pobres, cegos, presos, oprimidos, cativos, entregando sua própria vida para perdoar e salvar, se possível, pela vontade dele, toda a humanidade. Paulo diz que o cristianismo autêntico, aprovado por Deus, lá em Colossenses ele fala isso, que resulta em salvação e vida eterna, é, nas palavras de Paulo, fé que atua pelo amor. Se você quer uma definição simples de cristianismo, essa é a definição: fé que atua pelo amor, fé que age, fé que é prática. A manifestação viva da fé verdadeira
em Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Filho do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, é a prática de atos de amor, que tem como força essencial a doação de si mesmo, a Deus em primeiro lugar, em devoção e consagração, e ao próximo, lutando pelo seu bem, como se o próximo fosse a própria pessoa. E isso é cristianismo real, segundo a Bíblia e segundo Wesley. Wesley, o principal nome do movimento metodista, Wesley dizia, abre aspas, o cristianismo é essencialmente uma religião social. Torná-lo uma religião solitária, isolada e individualista, é, na verdade, destruí-lo. Wesley também dizia, abre aspas, o cristianismo não pode viver à margem da sociedade, sem viver e tratar com os outros homens. Fecha aspas. Wesley ainda disse, abre aspas, o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja social, nem santidade que não seja social. Santidade que se manifesta nos relacionamentos e não no isolamento da pessoa. Wesley argumentava que a fé não pode ser vivida em isolamento. Para ele, a santidade se manifesta na interação com o próximo e na comunidade. Wesley via o serviço aos necessitados como uma obrigação do cristão, manifestação da autenticidade da sua fé. Ele incentivava seus seguidores a ganhar tudo que puderem, economizar tudo que puderem e doar tudo que puderem. O metodismo organizava os fiéis em pequenos grupos, chamados classes ou sociedades, para oração, estudo bíblico e coleta de ofertas para ajuda aos necessitados, fortalecendo a prática da religião social, como Wesley dizia, religião que se envolve com as pessoas no dia a dia. Essa é a visão bíblica e metodista do cristianismo, uma religião de relacionamentos pessoais e interessados e de ajuda mútua, inspirada no amor e no poder do Espírito Santo. Que seja assim em nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino ao Senhor que nos mostra esse amor genuíno e prático é essencial na nossa vida, não é? É o hino 394, a excelência do amor. A Bia vai projetar. Bia, só para um pouquinho, Bia, por favor. Só põe a primeira estrofe, por favor, sem a música. Por favor. Esse hino, para quem não conhece, a segunda, quarta e sexta, segundo, quarto e sextos versos de cada estrofe, eles são duplicados. É assim: qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. Próximo, Bia, por favor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente. Não se torna maldizente este meigo amor. Então, segunda, quarta e sexta estrofes são repetidos os versos. Pode pôr, por favor, Bia. Muito obrigada, hein?
posicionar. E os irmãos que vieram prontos para ofertar ao Senhor, enquanto os irmãos entoam um cântico, nós faremos nossas ofertas no gasofilácio. Vamos orar antes disso? Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, este momento precioso, estas palavras que vêm do céu, porque são palavras que estão escritas na Tua palavra sagrada. Abençoa-nos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito permita que elas se concretizem no nosso dia a dia. Uma vivência de amor, uma vivência de abdicação daquilo que está em nós, que não procede de Ti. Um interesse genuíno, prático pelos nossos irmãos e por todos aqueles que estão ao nosso redor e carecem da Tua intervenção nas suas vidas. Que sejamos Seus instrumentos, ó Deus, nesse sentido. E abençoa também, Senhor, esse momento de ofertas, ofertório que fazemos a Ti. Ó Deus, que o nosso coração também veja que essa é uma prática de amor. Amor, ó Deus, que se manifesta na contribuição para o crescimento da Tua obra, para o fortalecimento da Tua obra, para que mais e mais pessoas também sejam tocadas pelo santo Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse louvor nós possa trazer as nossas ofertas, buscando, procurando a Deus e querendo ouvir mais a voz de Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero
próxima canção é uma oração que Deus nos ensinou, né? Que a gente possa perdoar as pessoas para também receber o perdão de Deus. Então vamos cantar essa música de todo o coração. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
louvor, nós podemos cantar essa canção, sabendo que nós servimos um Deus todo-poderoso e vitorioso. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Não prevalecer e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável Que a gente possa sempre seguir esse Deus que está no controle de tudo, o Deus vitorioso que servimos e poderoso. Que a gente possa estar em constante com Deus, sempre adorando a Ele. Homem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso.
Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Ah, Pai amado, obrigado, Deus, por todos os seus cuidados. Obrigado por você ser tão fiel a nós. Obrigado, Deus, por você ter morrido em nosso lugar. Obrigado, Deus, por você ter dado a nova chance de nós viver. Que a gente possa procurar cada vez mais de Ti, que a gente possa perdoar as pessoas, que assim recebemos o Seu perdão. Obrigado, Deus, por você ser tão poderoso, por você ser tão vitorioso. Obrigado, Deus, que a gente possa continuar sempre andando com você, que a gente possa sempre estar no seu caminho, buscando melhorar a cada dia, Deus. O Senhor possa vir falar com nós, que em meio a tempestades o Senhor possa mostrar para nós que você está no controle de todas as coisas, Deus. Senhor, venha nesta manhã, com o Espírito Santo de Deus, esteja aqui junto com nós, falando com nós, conversando com nós, que a gente possa sair daqui diferente do que a gente entrou. Fala mesmo, Deus, fala com cada um de nós. Mostra, Senhor, como você é poderoso, como você é vitorioso, Deus. Esteja aqui com nós, Senhor, segure em nossas mãos e venha, Senhor, venha falar com nós. Eu oro, Deus, e te agradeço por mais um dia poder ouvir a sua palavra, por mais um dia poder cantar um louvor para o Senhor, por mais um dia o Senhor está aqui com nós, Senhor Jesus, dando saúde e sabedoria para nós lidar com nossas vidas. Eu oro e te agradeço em nome do seu Filho e Santo amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, queridos. Quero convidar as nossas crianças para estarem aqui à frente. E hoje elas vão apresentar algo. Então quero te convidar você a prestar bastante atenção. Graça e paz. Eu vou chamar também a Laurinha aqui. Helena aqui também ensaiou. Vamos lá. Eu vou pedir para a irmã Rosana. Rosana, você ajuda as crianças aqui, querida, porque eu tive pouco tempo de ensaiar com eles. Eles vão fazer uma breve apresentação, tá? Recebendo a igreja aí. Tá certo? Vamos lá. Você quer cantar a musiquinha? A Sabrina vai fazer gestos, né, Sabrina? Sim. A Sabrina já aprenderam também, tá bom? Vocês fazem os gestos, que eu estou com o microfone, tá? Vamos lá? Como que é os gestos? Vamos lá? Vamos lá, música. Ah lá, olha para a igreja do mundo. Ó, vamos lá. Esta é a igrejinha, esta é sua torrinha. Abre a porta, quanta gente, é domingo, estou contente. Que bênção, gente. Então estenda suas mãos, vamos orar pelas nossas crianças antes delas irem para o tempo de aprendizado delas. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, obrigado pela sua vida, pelo seu amor e pelo cuidado do Senhor sobre elas, Pai. E eu quero clamar em nome de Jesus, Senhor, possa derramar da tua graça, do teu poder, da vida do Senhor, Jesus. E que em todo tempo elas possam crescer no Senhor, na sua graça, na presença do Senhor. Pai, abençoa cada uma delas com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Fala com elas, usa a vida da Marilene, tudo que ela já preparou para que em nome de Jesus teu Espírito possa abençoá-las neste tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Nós que permanecemos aqui, eu quero hoje continuar, meus irmãos. Nós temos falado desde a primeira pregação deste ano, né? Nós temos compartilhado do Senhor sobre como então nós podemos construir a nossa vida, o nosso futuro, a partir daquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre nós, com o Espírito Santo fluindo através de nós. Então nós já conversamos desde algum tempo sobre podermos sonhar e sonhar em Deus. Deus nos dá essa oportunidade de sonharmos mediante a sua graça, mediante a sua vida. Além disso, nós sabemos, nós temos a oportunidade constante também podermos viver uma vida em oração ao Senhor. E esse foi o segundo pilar que nós conversamos, e foi algo que o Senhor tem ministrado constantemente no meu coração, sobre como então nós, ao sonharmos, nós não estarmos desconectados de uma vida em oração ao Senhor, desconectados de uma vida fluindo da graça, do poder, da vida do Senhor sobre nós. Então, hoje nós vamos falar sobre como então nós podemos planejar as nossas vidas perante o Senhor. Então, sonhe, ore, planeje. Hoje é a terceira mensagem que nós temos falado sobre isso. Se você perdeu, eu quero te incentivar a voltar lá no nosso Instagram, Facebook. Você tem essa oportunidade, fica tudo salvo lá pela graça de Deus. Nós temos essa oportunidade de termos e podermos depois revisitar e podermos depois continuar crescendo no Senhor e na graça do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre construa a sua vida no Espírito Santo, continuando esse tempo. Eu quero te lembrar de algumas coisas que nós temos declarado como boas notícias do Senhor. Nós somos primariamente abençoados pelo Senhor por estarmos desfrutando do início de um novo ano. Talvez você perca essa perspectiva, mas essa é uma graça que Deus tem derramado sobre a mim e sobre a sua vida, e ela não é uma graça que todas as pessoas receberam. Por quê? Porque nem todas as pessoas estão vivas nesse dia de hoje. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de receber a graça de um novo dia sobre elas. De domingo passado para esse domingo, muitas pessoas já não estão presentes aqui para viverem esse tempo chamado hoje, que é um presente de Deus, mas também que nós precisamos estar presentes para viver esse dia. Porque tem muitas pessoas que vivem o dia, mesmo sendo um presente, vivem ausentes do dia. E nós temos essa oportunidade de viver e desfrutar do presente que o Senhor tem derramado sobre nós. Além disso, nós sabemos que o todo novo ano é uma oportunidade de recomeçar e reconstruir, ou construir algo novo. Por quê? Porque nós temos essa oportunidade todos os dias. Virada de ano é sempre muito legal, né? Nós passamos por aquele ambiente de metas, de pensarmos o que for. E normalmente as nossas metas, algumas delas são irreais, né? A gente às vezes está com aquela meta de tirar o shape, de ficar magrinho, de arrumar alimentação. O Dante e a Evelyn, nesse momento, nós estávamos conversando sexta-feira, que no tempo de jejum, eles tiraram os fast food. Gente, é muita loucura. Graças a Deus que Deus derrama da sua graça sobre nós, mas para a nossa geração isso é uma coisa dificílima, porque significa que você não vai comer algumas coisas que normalmente você come, que é constantemente. A gente está conversando, lógico, sorte que semana que vem já encerra o jejum na sexta, então já está liberado, que Deus dá graça sobre nós. Então nós podemos recomeçar a partir desse novo ano, nesse novo dia, nós podemos reconstruir, construir algo novo a partir do Senhor, e nós temos a certeza que nós não precisamos e nem devemos trabalhar sozinhos nesse novo ano. Nós até podemos, mas nós não devemos. Então nós podemos e devemos, como cristãos, construir uma vida com o Espírito Santo, fazer esse novo ano, construir um novo ano a partir daquilo que o Espírito tem para nós. Então nós lembramos constantemente dessa frase: nunca deixe o Espírito Santo fora dos seus planos e projetos. O Rick Warren diz essa frase, que nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo que você realizar, você realizar de forma grande, será prescindido por um grandioso sonho em Deus. A minha
grande pergunta nesse tempo é: será que nossas vidas têm sido construídas em Deus ou distante de Deus? Será que temos tido a capacidade de construir a nossa vida mediante aquilo que o Senhor tem para nós ou não? E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos planejar a nossa vida, para que nós possamos viver a partir daquilo que o Senhor tem para nós. E eu fiquei pensando: Deus, por que planejamento? Vocês sabem que eu não gosto muito dessa palavra. Eu tenho aprendido de Deus a necessidade sobre isso, mas Deus tem falado muito para mim mesmo. Eu sou mais relacional. Quando a gente foi no curso do Haggai uma vez, foi engraçado. No ano passado nós fomos no curso do Haggai, eu e a Amanda. E é engraçado que você consegue ter aquele ambiente, né? A divisão de características, pessoalidade. Tem aquela pessoa que é extremamente relacional. Então ela vai fazendo muita coisa pela relação. Ela mantém as coisas vivas pelo relacionamento. E tem aquelas pessoas que são extremamente producionais, né? que conseguem pensar o projeto de uma forma assim, a mente dela já vem com o que fazer, qual é o próximo passo, como que a gente tem que fazer para construir aquilo. E são dois tipos de pessoas que são opostos, mas normalmente eles se casam. Então, normalmente você é casado com alguém que é oposto de você nessa situação. Eu sou mais relacional, então eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de estar no meio do povo, eu gosto de ter esse ambiente relacional. A Amanda é extremamente producional, então ela olha o negócio, ela já sabe, olha, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso às vezes antigamente, no começo do casamento, dava muita briga. Que eu queria ir fazendo as coisas, e ela falou: não, tem que fazer isso, tem que pensar naquilo. Não, eu falei: quebra tudo, reforma do banheiro. Minha ideia é: gente, vamos meter uma marreta, amanhã nós estamos marretando tudo ali, semana que vem nós vamos ver como fica, onde vai arrumar o dinheiro, não sei o que. Amanda: não, nós precisa calcular, precisa colocar na planilha, precisa ver quantos gastos vai dar, precisa ver como vai fazer, e não sei o que, de onde vai levantar o recurso, de onde vai sair. Ela é essa pessoa producional. Glória a Deus que hoje nós temos convite um pouco melhor, e Deus tem dado a graça de eu poder aprender com ela nesse sentido. E aí, às vezes, ela briga comigo. Ela fala: não, tá bom, Deus. Não gosto muitas vezes, não, mas às vezes eu falo: Deus, tá bom. Entendi, Jesus. Vamos lá, vamos junto. Mas ainda é um desafio. Por quê? Porque existem pessoas que têm características diferentes. Mas, em todo momento, planejar faz parte do princípio do Senhor para nós. E aí, o Francis Chan, e eu ficava pensando sobre isso, ele diz uma frase que, para mim, é um dos grandes crises da geração atual. Por quê? Porque a geração atual considera fracasso algo que a Bíblia não considera fracasso. E aí o Francis Chan diz assim: a pior coisa que pode acontecer conosco não é o fracasso aparente, mas ser bem-sucedido em algo que não importa para Deus. Nosso principal, ou o sinônimo de fracasso no reino de Deus, não é você simplesmente viver frustrações, crises, ou você perder, ou parar em algum momento, ou ter, na ótica do mundo, um ambiente fracassado. Por quê? Porque Jesus, o nosso mestre, para o mundo, ele foi um fracassado. Para o mundo que estava o enxergando na cruz, o mundo estava dizendo: olha aí, deu a vida por todo mundo. Se você lembra dessa frase dos evangelhos, os caras passam para ele: olha, ele curou um monte de gente, ele não consegue se livrar da morte. Como pode ser Deus? Como pode ser soberano? Como pode ser um aspecto de sucesso isso? Então, fracasso para o mundo é uma questão, mas para Deus, sermos fracassados é vivermos algo, ou sermos bem-sucedidos em algo que não importa para Deus. Porque o Senhor nos chama para viver uma vida nele, e o sonho, a oração e o planejamento fazem parte desse processo constante de uma vida no Senhor. Nosso Jesus, ele vai dizer isso, ele diz: olha, quem começa a construir uma torre, antes de calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminar, pois, se completar apenas os alicerces, ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Provérbios também vai dizer que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Planejar é preciso, e quem falha em planejar, planeja falhar, como diria Benjamin Franklin. Quando nós olhamos para essa perspectiva, o Provérbios ele está nos ensinando, ele está falando: olha, ser apressado demais, ser reativo demais às situações, significa que você vai viver um ambiente de miséria.
porque a nossa vida necessita de organização. A nossa vida necessita de boa gestão das coisas. Isso influencia cotidianamente na forma como a gente vive a vida. Por quê? Porque se nós não tivermos uma boa organização do nosso tempo, um bom gerenciamento do nosso tempo, um bom planejamento do nosso tempo, a primeira coisa que nós abrimos mão é do tempo com Deus. A primeira coisa que nós abrimos mão no ambiente corrido da vida, com filhos, famílias, trabalho, escola, faculdade, a primeira coisa que a gente acaba tirando é o nosso tempo com Deus. Ou a gente faz aquele tempo assim, quando a gente está com muito sono, cheguei tarde, cansado, com muito sono, aí eu durmo. E aí, às vezes, ou a gente está orando, né? Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. E às vezes eu estou orando assim, isso acontecia quando eu acordava assim, de manhã, atrasado. Aí, eu já falei que meu problema é de manhã, né? De acordar de manhã atrasado. E aí, não sei se já aconteceu com você, mas a gente está orando assim, aí daqui a pouco nós estamos falando, Deus abençoa Jesus, Espírito Santo abençoa Deus, ajuda Ele. E aí a gente já não está orando mais nada com nada, a nossa mente já não girou, por quê? Porque nós não fizemos uma boa gestão do nosso tempo. Então, planejamento, Jesus falou isso em diversos textos, e nesse outro texto, em Lucas, ele fala isso também. Ele está dizendo, olha, se você, quem começa a construir algo sem planejar, e ele continua o texto, ele fala, olha, quem vai para a guerra sem ver se tem como guerrear, por quê? Você pode ir para a guerra, e aí você está em desvantagem, você não tem vantagem nenhuma, e aí você vai ter que ser rendido pela guerra, pela força da guerra, é melhor buscar um acordo de paz aí, porque vai dar ruim. Então, nós precisamos olhar nessa perspectiva de que o planejamento faz parte daquilo que o Senhor tem para nós. Na Bíblia, nós temos diversos homens e mulheres que viveram a partir de um bom planejamento. Eu destaquei um dos que para mim é mais categórico, não é o texto que nós vamos ficar, mas eu gostaria de lembrar os irmãos, no texto de Gênesis, capítulo de número 41, diz assim, acontecerá, José dizendo para o faraó, acontecerá exatamente como eu descrevi, porque Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda a esperança será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível, será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e Ele os fará acontecer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para o armazém de faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Quando nós olhamos para isso, José está dando uma orientação para Faraó, e ele está falando, Faraó, olha, construa um plano. Construa um processo, um planejamento para que você possa enfrentar os anos bons e ficar firme nos anos maus. Porque nós lemos, e o Wellington leu um texto hoje, que diz que a chuva cai para os bons e para os maus. Tempos de dificuldade vêm sobre a mim e sobre a sua vida. Tempos de crises vêm sobre a mim e sobre a sua vida. Uma vez eu compartilhei com alguns irmãos que estavam com problemas financeiros, e meu compartilhar, nós temos um princípio claro de generosidade na Bíblia. Nós entendemos que os 10% fazem parte de uma generosidade, não mais como uma obrigação, mas uma parte generosa do nosso coração para vivermos isso.
E aí um dia eu compartilhei com alguns irmãos e falei, olha, o irmão estava em crise porque não estava conseguindo dar dízimo, estava endividado com algumas questões. E eu compartilhei, eu falei, olha, meu irmão tem crise em relação a isso, pague as suas dívidas, honre a Deus, administre bem o seu salário e depois você viva com graça de Deus a partir disso. Mas muitas vezes, esse é o nosso grande problema, muitas vezes nós vivemos uma vida por falta de planejamento, entre dívidas e dívidas. A gente paga uma dívida, a gente está endividado, a gente faz aquele esforço absurdo para ganhar dinheiro, para juntar bem dinheiro, para administrar bem dinheiro. Aí vivemos um tempo bom, um tempo onde as coisas estão tranquilas, onde nada está acontecendo. Aí a gente faz o quê? A gente começa a gastar de novo, a gente começa a fazer mais dívidas, a gente começa a entrar de novo num ciclo vicioso. Aí daqui a pouco nós vamos ter que fazer o quê? Que nos apertar, parar de comer as coisas, parar de abrir mão de fazer mão de... Por quê? Nós nos endividamos. Uma vez eu brinquei com o pessoal, e eu brinco com isso com várias pessoas. Eu falo, olha, teve um dia que uma irmã chegou para mim e falou, pastor, o diabo está furioso. Meu cartão de crédito está estourado, e não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, minha irmã, vamos fazer o seguinte, pega a fatura, o que tiver escrito diabo, eu pago. Vai ser tudo pago, o que tiver escrito diabo na sua fatura, traz aqui que eu vou pagar em nome de Jesus. Porque o diabo não pode fazer isso senão. O que tiver escrito você, aí nós vamos ter que conversar de outro jeito. Aí você vai ter que precisar administrar o seu bom salário. Você vai ter que precisar lidar com aquilo que nós mesmos trazendo para nós. E José está ensinando isso para o faraó. Ele falou, faraó, vai ter anos maus. E todos nós passamos por anos maus. Todos nós passamos por anos de aperto. O grande problema é que nós não sabemos planejar a nossa vida para que nós possamos viver nos tempos de fartura. Nós podemos sobrevivermos nos dias maus. Nós não sabemos planejar a nossa vida. José dá um plano para ele, fala, faraó, separe 1/5 de tudo que você ganhar aqui e guarde. O que significa isso? 20% de tudo que você ganhar no tempo de fartura, você guarda para o tempo de crise, para o tempo de dificuldade. Administre bem, viva bem com o restante, mas não contraia novas dívidas, não se programe, ou não faça algo fora da sua capacidade. E quando nós olhamos para a boa administração das coisas do recurso de Deus, Jesus talvez seja, ou Jesus é o nosso maior mestre em planejamento. Eu gostaria de abrir a Bíblia com você, e que você me acompanhasse a partir disso, no texto de Mateus 14. E esse é o texto que nós então vamos aprender um pouco com Jesus. Como podemos ser mais parecidos com Jesus? Mateus 14. Mateus 14, do 14 ao 22. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Vou ler do 13, só para começar a completar o contexto, né? Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia, e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e lhe disseram, este lugar é isolado, já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providencie vocês mesmos o alimento para elas. Eles responderam, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama e tomou 5 pães e 2 peixes. Olhou para os céus e os abençoou. Então,
partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, como nós podemos planejar a nossa vida com o Espírito Santo, seguindo o exemplo de Jesus? Primeiro, olhe sempre com misericórdia. Por quê? Nós somos contaminados pelo pecado. E o mundo hoje é contaminado com uma ótica egoísta, onde nós não conseguimos mais exercer misericórdia na vida das pessoas. Nós não conseguimos mais compartilhar da misericórdia de Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo, porque o texto diz que quando saiu do barco, ele viu a grande multidão e ele teve compaixão dela, e ele curou os enfermos. O primeiro ponto que nós precisamos pensar para vivermos e planejarmos a nossa vida, segundo o Espírito Santo, é vivermos mediante a misericórdia de Deus em todas as áreas da nossa vida, porque a própria palavra de Deus estabelece um princípio em Tiago. E ele diz: olha, vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem simplesmente para o seu próprio benefício. Então, viver em misericórdia deve ser a primeira parte do nosso planejamento, porque deve ser o entendimento que a nossa vida como cristã não se resume simplesmente em nós, não se resume simplesmente em vivermos a nossa vida comum. A igreja não é a comunidade, ou não é o ajuntamento daqueles que necessitam de Deus, mas é o ajuntamento daqueles que entenderam que pela graça de Deus podem então compartilhar de amor e graça na vida de outras pessoas, serem sal e luz sobre toda a terra. Essa é a identidade minha e sua, meu irmão. Então, vivermos uma vida sobre a misericórdia de Deus é entendermos que tudo o que fazemos, e esse deve ser o plano principal, o alicerce da nossa vida, tudo o que fazemos não é de uma forma egoísta, como se nós somente fôssemos beneficiados, mas é para, em todo o tempo, vivermos a graça de Deus e transbordarmos a graça de Deus para as nações, vivermos do poder do Senhor e transbordarmos da graça de Deus para os nossos vizinhos. Não foi combinado, mas o Elton hoje ele já deu uma antecipada, uma introdução na pregação. E quando ele leu 1 João, depois cantou aquele hino, tem uma parte, ele fala: olha, os vizinhos. Gente, vizinho às vezes é complicado. Eu sempre lembro lá da minha vizinha, da Filó. Graças a Deus ela está convertida. Mas a Filó, gente, é a fofoqueira do bairro lá. Ela era fofoqueira assim, nível mor. Então, e nós, você imagina, meus pais saíam para trabalhar às 7 horas da manhã, chegavam por volta das 6 da tarde, ficava 3 crianças. Meu irmão tinha uns 11, minha irmã tinha 10, eu tinha 5, então eu estava ali no meio do negócio. A gente subia no telhado, a gente ia brincando em construção, telhado de brasilite, então assim, sem laje, então assim, se cai é um negócio feio, né? Mas nós subíamos no telhado, ficava soltando pipa de cima do telhado, era uma diversão. Chegava às 5 horas da tarde, a Filó, a primeira coisa que ela falava, o muro era baixinho assim, e minha irmã era mais, eu e meu irmão era mais de boa, mas a minha irmã era mais retada, assim, o sangue mais fervia mais rápido, mais sanguínea. E aí então, a Filó dava 5 horas, ela ia no murozinho assim: ô Débora, ô me liga, ó, os meninos estavam não sei aonde, os meninos estavam não sei aonde. Aí nossos pais batiam na gente, colocavam a gente de castigo, brigavam com a gente. Aí minha irmã, irritada de ter apanhado, ela saía gritando no corredor: a Filó, aquela fofoqueira, e não sei o que lá. E quando ela aprendeu a Bíblia, ela começou: os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Mas, quando a gente se converteu, né, uma das coisas que eu fiz foi sair orando ali pelos meus vizinhos. Eu orava para Deus: converte a língua da Filó em nome de Jesus. Transforma a Edna, o André. Eu só ia gritando, mas eu falava da língua da Filó, que era complicado. Graças a Deus, Deus tem transformado dia a dia. Mas nós precisamos viver com misericórdia, até com aqueles que às vezes pegam no nosso calo. Vizinhos, patrões, colegas que às vezes sabem e pegam exatamente o nosso calcanhar, na nossa crise.
nós precisamos aprender a agir com misericórdia às pessoas. A vida cristã é uma vida onde nós precisamos agir como nosso Deus age. E o nosso Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Nós precisamos viver a semelhança dele. Isso descreve a nossa vida como cristão. Mas Jesus, ele não para por aí. O texto diz que nós também precisamos, num planejamento, aprender a olhar além da realidade emergencial. Por quê? Na maioria das vezes nós somos reativos. Nós, brasileiros, não somos ensinados a lidar bem com dinheiro. Nós não somos ensinados a lidar bem com boa administração. Nós não somos ensinados a guardar para o futuro. Nós não somos ensinados a viver segundo aquilo que nós podemos, segundo aquilo que nós temos, segundo aquilo que nós podemos guardar. Nós não somos ensinados a isso. Então a palavra de Deus precisa nos ensinar e nós precisamos olhar com graça, porque senão nós vamos viver diariamente apagando incêndio. Gente, apagar incêndio 1, 2 vezes acontece. Por quê? Porque nós não temos o controle de todas as coisas. Às vezes, as coisas acontecem que fogem completamente do nosso contexto, da nossa mão. E às vezes nós precisaremos apagar alguns incêndios. Mas, se nós estamos apagando incêndio todos os dias, existe algum problema grave que nós precisamos corrigir. Então, nós precisamos aprender a olhar além da realidade emergencial. E Jesus, ele olha isso. Jesus, ele fala, olha, ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está ficando tarde demais, mande as multidões embora, para que eu possa ir aos povoados, e comprar comida. E os discípulos estão olhando a partir do emergencial, eles estão falando, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, não? Eles estão olhando para Jesus e estão falando, Jesus, você não está observando o que está acontecendo? Jesus, olha, vou te contar, talvez você não esteja enxergando, talvez você tenha algum problema na vista, você não está enxergando uma coisa, vou te contar, nós estamos num lugar afastado, veio um monte de gente de um monte de povoado, nós não estamos num lugar assim que tenha tantos lugares e tudo mais, então manda esse povo embora. 5.000 homens, gente, eles não contavam mulheres e crianças, então você imagina, cada homem fosse com uma mulher e pelo menos com 2 ou 3 crianças, a média da época era 6. Então eu estou ainda chutando baixo. 3 crianças cada uma ali, faz a conta do tanto de gente que tinha naquele lugar. O quanto de comida precisaria para abastecer todo mundo. E aí Jesus, eles estão olhando para Jesus, focados no emergencial, e falando, Jesus, nós não tem como. Num outro texto, numa outra contexto dessa mesma parábola, Judas, ele levanta Jesus, vamos precisar de 200 denários para isso, 200 dias de trabalho para alimentar o povo um dia só, uma única refeição. E aí Jesus, ele está olhando para aquilo, e nós muitas vezes temos a tendência de olhar para o emergencial, muitas vezes nós temos a tendência de olhar para a crise que está acontecendo no nosso momento, e nós precisamos aprender a não sermos acomodados com o ambiente ou com o momento que nós estamos. Nós não devemos ser acomodados com as dificuldades, que as crises que nós estamos. Por quê? Porque senão nos dias maus nós nos frustraremos. Não, nos dias maus nós nos colocaremos em risco. Nos dias maus nós faremos loucuras para não vivenciaremos daquilo que o Senhor tem para nós. E aí Jesus então, ele ensina um aspecto do planejamento para aqueles homens. Ele fala, olha, seja misericordioso, não foque no emergencial e aprenda a ser parte do planejamento de Deus para você. Então, o próximo ponto é, seja parte do planejamento, porque Jesus olha para aqueles homens e mulheres, e ele diz, não há necessidade, disse Jesus, providencie vocês mesmo o alimento para elas. Eles responderam, Jesus, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes a nossa escassez é ver o ambiente exato que Deus quer manifestar a sua graça. Lembra de outras histórias da Bíblia, como daquela viúva que foi até Eliseu e falou, Eliseu, olha, não tenho nada para fazer, não tem nada, Eliseu. Eliseu, o que você tem em casa? Ela não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então pega aquela botija, arruma a vasilha. E Eliseu dá um conselho para aquela mulher, arruma vasilhas e não poucas. E aí você então entra na tua casa, fecha sua porta, começa a derramar
Gente, se aquela mulher tivesse arrumado mais vasilhas, o óleo, o azeite continuaria a ser derramado constantemente, porque o texto diz que quando acabou as vasilhas, ela pediu uma outra para o filho, o óleo deixou de derramar. Então preste atenção numa coisa, muitas vezes nós nos eximimos de planejarmos, ou nós nos eximimos de sermos parte daquilo que Deus está fazendo conosco, e perceba que Jesus está chamando aqueles discípulos para viverem mediante aquele lugar. Ele está falando, olha bem vocês mesmos, e aí eles dizem para Jesus, eu estou escasso, eu não tenho nada, 5 pães e 2 peixes, no outro texto diz que é um menino, que tem esses 5 pães e 2 peixes, então Jesus é muito pouca coisa. E Jesus está falando, então, usa isso, traz aqui, seja parte do planejamento do Senhor, faça parte daquilo que Deus tem para nós, faça parte do plano de Deus de abençoar outras pessoas. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que uma das orações que lá em casa nós fazemos, e esse mês foi um mês assim, né? Janeiro é um mês complicado, gente. Por quê? Porque nós voltamos de férias, teve férias da família, teve final de ano, toda aquela dinâmica de receber parente, uma luta, né? Fora as contas natural de janeiro. E lá em casa nós temos como parte do planejamento que nós, todo mês, nós recebemos uma família em casa e nós gostamos de compartilhar do alimento com eles, de pagar a maior parte, de às vezes até pagar tudo. A Amanda ama fazer sushi, e às vezes ela chama a galera, e aí faz sushi para uma mesa farta, e a gente tira, isso é parte do nosso planejamento. Uma das coisas que nós sempre oramos para Deus, nós começamos meio falando, Deus, não vai dar para a gente reunir o povo aqui em casa, Deus, dá graça. Graças a Deus conseguimos, Deus deu graça. Mas uma oração que constantemente a gente faz, e que eu faço, é que Deus, mesmo que a gente às vezes não tenha muitas coisas, nunca nos deixe faltar daquilo que nós podemos compartilhar com as pessoas. Nunca deixe faltar do recurso para que nós compartilhemos com as pessoas. Nunca nos deixe faltar daquilo que nós podemos fazer juntos com os nossos irmãos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ser parte do projeto e do plano de Deus. Nós precisamos ser parte daquilo que Deus tem para nós. E aí nós lembramos de algo que eu já falei algumas vezes, que grandes homens são pessoas comuns, com uma extraordinária disposição, com uma extraordinária quantidade de disposição para serem milagres de Deus. Deus está procurando homens e mulheres que desejam ser diariamente pessoas simples, comuns, mas que vivem a partir de um grande Deus. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, ela nos fala sobre isso. Homens comuns, naturais, que às vezes, como encerra o texto de Hebreus 11, nem conquistaram a promessa, mas que estavam vendo, vislumbrando a glória futura, que são nossas testemunhas, visto que temos uma rodeada nuvem de testemunhas, corramos a corrida que nos é proposta. Homens comuns que desejaram viver e serem milagres de Deus para essa terra. Eu desejo ser milagre de Deus para essa terra. Eu desejo fazer parte do planejamento do céu para o meu tempo, para a minha geração. Eu desejo pastorear, cuidar, auxiliar, evangelizar, proclamar o reino de Deus para a minha própria geração. Eu não quero que o meu nome seja exaltado, mas que o nome de Deus a partir da minha vida seja exaltado. Eu desejo fazer parte daquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos continuamente aprender a sermos gratos e termos fé. Porque Jesus, no seguinte do texto, na continuação do texto, ele diz, então, em seguida, mandou que o povo se assentasse na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e os abençoou. Então, partiu-os em pedaços e entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. A Revista Corrigida vai dizer que Deus deu graças e o partiu. Nós precisamos ser e viver uma vida a partir da gratidão. Nós precisamos aprender a viver uma vida que em todo tempo nosso coração seja grato ao Senhor. Porque nós não somos convocados por Deus para fazer as coisas na nossa força. Eu já vi muitas pessoas fazendo coisas na sua própria força. Tem uma necessidade para fazer. Tá bom, vou fazer. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é: Deus, nós te damos graças por isso, por essa oportunidade. No teu nome, na sua presença, eu vou fazer. Me dê sabedoria e graça. Mas às vezes nós queremos fazer na nossa força, nós somos limitados. Ou nós somos, muitas vezes, nós vivemos pela falta de sabedoria em Deus. E Deus, Ele está dizendo para nós, olha,
aprenda a ser grato e a confiar no Senhor. Aprenda a ser grato e a entregar tudo a Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Ele olha e ele levanta os céus e ele diz: Deus, nós te damos graças por isso. Nós abençoamos isso e entregamos. Então ele reparte isso para aquelas outras pessoas. Nós precisamos, além disso, aprender continuamente a organizar e a trabalharmos em equipe. Porque o próprio texto vai dizer que em seguida, o texto que nós lemos, Jesus mandou o povo se assentar na grama. Então essa é a primeira parte, nós precisamos ser organizados. Jesus, ele não falou, olha, junta aí todo mundo. No outro texto de Lucas, ele ainda fala que Jesus dividiu em 50, em blocos de 50. E muitas vezes nós gostamos de fazer as coisas sem primeiro organizar as coisas, colocar ordem no caos. E a primeira coisa que Deus faz, e esse é um princípio do próprio Pai no universo, é pôr ordem no caos. Quando na terra era sem forma e vazia, e os primeiros dias da criação, Deus começa a colocar ordem no caos, para depois criar os animais e os seres humanos. Então nós precisamos aprender a colocar ordem primeiramente no caos. Depois Jesus ainda olha, no final desse texto, Jesus ele pega, ele parte os pães em pedaços, ele entrega aos seus discípulos, e ele começa então a distribuir às multidões. Preste atenção, nós podemos fazer grandes coisas sozinhos, mas nós não faremos nada que seja grande de verdade sozinho. O Carlitos Paz, ele diz uma frase que ninguém faz nada grande sozinho, se fizer é porque não é grande. Porque todo mundo precisa de alguém ao seu lado. Todo mundo precisa de pessoas para o ajudar. Em todas as situações da vida, nós precisamos de pessoas para nos ajudar a organizar o processo, a lidar com as coisas do dia a dia, a ajudar a vivenciar de dia. Porque nós não somos, como o Elton bem lembrou, uma religião solitária. O cristianismo não é um cristianismo solitário, não é o cristianismo do eu. Por quê? Porque no cristianismo a primeira coisa que morre é o eu. Porque Jesus ele diz exatamente isso: olha, se você quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então o eu está fora da história, toma a sua cruz e siga-me. Então o cristianismo é um convite para que nós possamos abrir mão do nosso eu e vivermos em comunidade. E é interessante que na literatura hebraica, ou no alfabeto hebraico, no verbo hebraico, nós não é, ou nós vem primeiro, a primeira coisa na conjugação hebraica. Então eles conjugam primeiro nós, antes de conjugar todas as outras coisas. E é interessante que nós não é a junção de um monte de eu, mas nós é o eu em plural. Somos as pessoas plurais de Deus. Então Deus não está falando, olha, que é um mais um, mais um, mais um. Deus está dizendo, é um elevado a não sei quantas potências, porque é algo indivisível, que eu não vou dividir, porque nós abrimos mão do nosso eu. No Evangelho nós estamos dizendo que o eu morreu, e o nós prevalece. A comunidade é a graça de Deus, a vida é em comunidade. Nós vivemos para glorificar a Deus, e juntos nós fazemos grandes coisas. Por quê? Porque Deus nos chamou para vivermos em comunidade. Deus não nos chama para vivermos isolados ou solitários. E nós precisamos também aprender a não desperdiçar. A não desperdiçar o que Deus derramou sobre nós. O texto continua, que ele diz que todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com a sobra. Percebe-se que os discípulos eles tiveram um grande desafio, porque eles tinham 5 pães e 2 peixes. Com a graça de Deus, mediante ao viver o milagre de Deus. Por quê, gente? Porque o milagre foi sendo, quando eles foram compartilhando, Deus foi multiplicando aquilo que eles tinham na sua mão. Mas nós claramente observamos que eles também tiveram a capacidade de não desperdiçarem aquilo que Deus colocou sobre eles. Sobrou, eles guardaram. Sobrou, eles guardaram. Por quê? Porque amanhã nós vamos ter fome de novo. Amanhã cedo nós vamos precisar tomar café. Daqui a pouco nós vamos precisar organizar as coisas. E gente, eu sou contra aquela frase, já falei aqui na igreja algumas vezes, aquela frase de, olha, que crente não bebe, mas
come, que é uma beleza. Por quê? Essa frase é a exaltação de um pecado, a glutonaria. Os glutãos também não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse. Coríntios também fala sobre isso. Então, glutonaria não pode ser exaltada. Mas nós vivemos uma vida em comunidade. E em comunidade nós sabemos que nós sentimos fome. Então nós precisamos aprender também a não desperdiçarmos. Por quê? Porque vai ter um outro momento que nós vamos precisar usar. Vai ter um outro momento que nós vamos precisar organizar as coisas. E desperdício não significa juntar tralha, porque a Amanda, ela me ensina muito disso, né? A Amanda é daquele nível. Tem coisas que quando o casamento nos ensina, né? Porque normalmente nós casamos com pessoas opostas da gente em algumas coisas. A Amanda é do planejamento, eu sou do relacional. A Amanda é do grupo que quer jogar tudo fora, eu sou do grupo que quer guardar. Não, mas se eu precisar, no ano 2040, não sei quanto, eu não vou achar. Aí nós temos que entrar no meio termo, mas nós precisamos aprender a não desperdiçar, mas nós também precisamos aprender a não acumular. São duas coisas que precisam estar no nosso radar, porque tem coisas que nós não vamos usar, e aí não faz sentido a gente guardar. Então tem coisas que não faz parte do nosso cotidiano, então para que nós vamos guardar? Mas tem coisas que nós precisamos guardar e podemos guardar. Então nós precisamos aprender a não desperdiçar, mas também a não acumular. Isso faz parte de um bom planejamento. Além disso, nós, por último, precisamos aprender a celebrar os resultados e a recomeçarmos. O texto vai dizer que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E eu não sei se com você, mas para mim, Mateus, ao escrever isso, ele está destacando a glória do Senhor. Por quê? Porque ele tinha 5 pães e 2 peixes. E é um momento de celebração, porque comeram 5.000 homens, fora as mulheres, crianças, fora os discípulos de Jesus. Eles comeram e se fartaram. Eles ficaram satisfeitos. Isso é um motivo de muita celebração, porque muitas vezes nós vivemos milagres do Senhor, passamos um ano onde Deus derrama da sua graça, nós não conseguimos celebrar ao Senhor, nós não conseguimos agradecer ao Senhor em celebração e graça. Nós às vezes pensamos no futuro, às vezes pensamos num passado, e nós não conseguimos viver o nosso te dizer: Deus, obrigado pelo ontem, obrigado pelo ano que passou, obrigado pelo teu sustento, obrigado pela tua sabedoria, obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Nós fomos sustentados, fizemos grandes coisas, e o ano continuará mediante essa graça. Mas não é só celebrar, porque o texto continua, logo em seguida Jesus insistiu aos seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem ao outro lado do mar, enquanto eles despediam a multidão. Então nós podemos sim, devemos celebrar os milagres de Deus, mas nós não devemos viver presos celebrando os milagres de Deus, porque o mesmo Deus que fez ontem, Ele fará hoje, Ele continuará a fazer por todas as gerações. Então a celebração não pode se tornar saudosismo, não pode se tornar aquele ambiente dizendo: Deus, olha, porque lá em 1900 não sei quanto era tão bom. Nós não estamos mais em 1900 não sei quanto, nós não estamos mais no tempo bíblico, nós estamos em 2026, e o que o Senhor tem para nós nesse dia, a partir do hoje, o que o Senhor tem para ministrar a nós a partir do nosso presente, que construirá o nosso futuro em Deus. Então aprenda, celebre ao Senhor com gratidão e graça, mas saiba, o mesmo Deus que está sobre nós hoje, que esteve no passado, Ele continua conosco, e nós o teremos por todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandona, e nós temos essa graça de podermos viver os milagres diários do Senhor. Então eu coloco uma frase que eu já falei para os irmãos algumas vezes: planeje algo tão grande, que quando se realizar, todos terão a certeza que só foi feito pela mão de Deus sobre nós. Nós não vivemos na nossa própria força, mas nós vivemos na força do Senhor sobre nós. Nós vivemos na graça e no poder do Senhor sobre nós. Então nós precisamos colocar em prática
algumas coisas depois de sonhar. Ore e planeje. Aprenda a receber de Deus sabedoria. Sonhe. Coloque seus sonhos perante o Senhor. Ore e planeje para que nós possamos viver os sonhos de Deus. Aprenda a parar tudo e construir um bom plano no seu cotidiano. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer com a política, nós não sabemos o que vai acontecer com o mercado financeiro, nós não sabemos, nós estamos à mercê de um monte de fatores cotidianamente na nossa vida. Se nós não pararmos e aprendermos a planejar os nossos sonhos, a abrir mão de algumas coisas que são aparentes felicidade no presente, mas que não produzirão coisas no futuro, nós não viveremos os sonhos de Deus. E não viva de reação. Não seja alguém reativo, que acontece para apagar incêndio. Olha, aconteceu alguma coisa, não vou resolver. Aconteceu alguma coisa, eu vou fazer. Não. Viva pela fé e na confiança em Deus. E alguém que vive por fé é alguém que aprendeu com o próprio Jesus a ajustar as coisas, a pensar, a ser precavido, a cuidar de todas as coisas. Então eu quero que você lembre disso em todo tempo. Celebre ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Vive em amor do Senhor. Mas saiba, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus que nos sustentou esse ano que passou, é o mesmo Deus que está conosco nesse 2026. E Ele nos convida para planejarmos a nossa vida nele e na sua graça. Feche os seus olhos, meus irmãos. Eu quero orar com vocês. Às vezes você tem planejado algo no Senhor, e eu quero te convidar nesse momento você a colocar perante o Senhor. Às vezes você tem um sonho que precisa da graça do Senhor, e talvez você não tenha visto formas de como se organizar, de como planejar para ver esse sonho. Ou às vezes você tem planejado e você ainda não consagrou ao Senhor os teus sonhos e planos. Eu quero te convidar você a fazer isso nesse momento. Presente mesmo perante o Senhor. Sim, Pai, nós estamos perante o Senhor. Apresentamos hoje os nossos corações, Pai. Perante a Tua graça, Jesus, nós colocamos mesmo, Deus, tudo que temos, tudo que somos. Tudo é Teu, Jesus. Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas perante o Senhor. Nós queremos sonhar, orar e planejarmos a nossa vida no Senhor, na sua glória, Deus. Não nos deixe, Deus, desperdiçarmos os milagres do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós. E Espírito Santo de Deus nos ensina, a partir da sua palavra, a vivermos mediante aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Nos ensine, Deus, em todo tempo, a vivermos mediante a manifestação da sua presença, o teu cuidado, o teu amor e o teu sustento sobre nós, Pai. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua graça, o Seu amor possa estar e permanecer sobre os nossos corações. Guarda mesmo as nossas vidas, tudo que temos e que somos. E que em todo tempo, ó Jesus, o Senhor possa nos derramar da Sua graça, do Seu poder sobre nós, para que nós possamos viver os planos e sonhos do Senhor. E com a graça do Senhor podermos continuamente manifestar vida, graça, termos o cuidado e a sabedoria do Senhor para os nossos dias, Pai. Derrama mesmo o Seu poder sobre nós, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada coração. Que o poder do Senhor, a graça do Senhor possa estar sobre nós. Que nós possamos planejar e viver tudo que o Senhor tem para nós no Senhor, na Sua graça, ó Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. Bia, pode tirar aí, por favor. E eu quero te lembrar, meus irmãos, os avisos. Nosso boletim está no nosso grupo. Se você ficou sem, que ali atrás eu percebi que já acabou. Se você ficou sem, você me pede. Se você precisar de um impresso, você me pede também, que eu faço um impresso para você. Mas só lembrando de alguns avisos importantes. Semana que vem nós estamos em jejum, então do dia 5 ao dia 23 nós estamos jejuando. Hoje, nessa semana, foi uma semana para mim desafiadora, e para a Amanda, né, porque a Amanda tirou os doces, principalmente o chocolate dela, que é sagrado lá em casa, e eu tirei o café, gente. Então assim, é pela graça de Deus que nós estamos aí, firme, forte. Os meninos faziam café ali em cima no escritório, o cheiro subia, eu falava, oh Deus, ficava igual aqueles desenhos, né, o cheirinho assim vindo. Aí você vai assim flutuando junto, para Deus, dá graça, dá vida, sustenta, em nome de Jesus. Estamos sendo sustentados por Deus. Então
Então nós vamos entrar a partir de amanhã na última semana do nosso jejum. Quem tem acompanhado nossos devocionais, nós temos orado por questões específicas, querendo mesmo viver mais do Senhor nesse tempo. O jejum, como nós temos falado, não compra a Deus. O jejum não é uma compra do Senhor, mas é nós abrindo mão de coisas que são lícitas, para que nós possamos nos esvaziar, ter sensibilidade do Senhor, estarmos mais atentos, tirar as distrações que às vezes roubam o nosso tempo. Então o jejum não é dieta. Então se você tirar a comida e não orar, separar um tempo para orar a Deus, para buscar o Senhor, está fazendo uma dieta e não é isso que nós queremos. Então o jejum é um tempo de buscar a Deus, de tirarmos as distrações para termos mais tempo com Deus. Então é para isso também que serve. Nessa semana nós estaremos finalmente, no dia 23, é o encerramento do nosso jejum, sexta que vem, nós teremos uma vigília aqui na igreja com a missionária Ceci. Então ela já veio aqui no ano passado, uma bênção, esteve conosco. Então na sexta-feira teremos a vigília, a partir das 9h30, então chega um pouco antes, a partir das 9 horas, chega um pouco antes, então a partir das 8h30 já começa a chegar ali. Por quê? Porque 9 horas a gente começa. Então assim, se você chegar depois, você talvez nos atrapalhe, que você vai chegar abrindo tudo. Se chegar depois, não tem problema, mas chega quietinha, entra no fluxo de boinha, não chega cumprimentando ninguém, chega de boinha para dar tudo certo. Então, se puder, chegue antes, nós já estaremos com um cafezinho, preparando aqui esse tempo, encerraremos o nosso jejum juntos, no nosso tempo de vigília. E teremos a Miss Ceci conosco na sexta, no domingo também, ela estará conosco pregando no nosso culto. Amém? Além disso, eu tenho um recado importantíssimo. Nós como clã, vocês irmãos sabem que nós precisamos reformar algumas coisas, né? Visando duas questões principais. Uma questão é a acessibilidade. Então nós já ficamos sabendo, né? Teve uma igreja na nossa cidade que foi multada por conta dessa questão de acessibilidade. Eles foram multados em R$15 mil e eles tiveram 90 dias para se adequar, ou senão seria interditado. E aí a legislação nos diz que se nós começarmos algo, a prefeitura não pode nos multar, então o órgão fiscalizador não pode multar a gente, e eles têm que dar o prazo de 1 ano para que a gente conclua. Então nós, visando isso, nós já começamos desde o ano passado a fazer projeto, a organizar todas as coisas, para que nós pudéssemos sermos precavidos também com a situação, porque nós não temos acessibilidade nenhuma na nossa igreja, né? Então, assim, a acessibilidade de rampas, tanto para o ambiente do culto, quanto para o ambiente do banheiro, que a legislação obriga que nós tivéssemos, né, a acessibilidade para isso. Por isso, nós nos organizamos e, como clã, nós pensamos nisso, aprovamos o projeto, já está tudo organizado, já foi mostrado no ano passado, mas você pode fazer parte disso também. A gente tem 3 ações principais, né? Nós vamos, daqui a algum tempo, começar a vender algumas coisas, né? Então, pizza ou algumas outras coisas, essa é uma das ações que nós faremos, então você pode participar conosco a partir disso, vai ser avisado, não será para agora, mas 2 ações que já são para agora, que você pode participar e se envolver. A primeira delas é que nós faremos um sorteio, uma ação entre amigos, então você pode cooperar conosco, de 2 formas, tanto comprando, quanto também vendendo para os seus amigos, compartilhando e falando, olha, você pode nos ajudar, você pode nos abençoar. Então os panfletinhos estão sendo produzidos, então já se programe, provavelmente na última semana, ou já vai estar conosco, nós vamos poder distribuir isso, organizar, para o quê? Para que nós possamos fazer isso. E a outra forma, como fizemos da outra vez, você pode procurar o nosso irmão Wellington, ou a nossa irmã Eliana, ou o nosso irmão Isaías, que são os administradores da igreja e o nosso tesoureiro. Então você pode procurar eles e se comprometer com algo. E aí, sendo muito específico, nós dividiremos tudo, né, num lugar específico em 10 vezes. Então você pode se programar para isso. Fala, pastor, eu posso dar R$20 por mês durante esses 10 meses. Amém, glória a Deus por isso. Pastor, eu posso dar R$50 por mês durante 10 meses. Posso dar R$1.000. Amém, que Deus abençoe muito, vai ser uma benção. Então você pode se programar, conversar com os nossos irmãos, independente do valor. Você pode falar para ele, falar, olha, eu me comprometo todo dia 10 a depositar ou a entregar para os irmãos, tanto por mês, para que a gente possa nos programar e também lidar com isso. Então, essas 3 ações que nós faremos. Essas 2 últimas, você já vai poder nos ajudar a partir dos próximos dias, né? Então, a gente tem um valor alto,
a gente estima que a nossa reforma vai ficar, a gente já fez os orçamentos, todas as coisas em torno entre 60 e 70 mil, porque nós temos que, o nosso banheiro, né, tem que ser refeito inteiro, porque quando foi refeito com, sem vazão para água, o cheiro volta, várias coisas hidráulicas e outras coisas que tem ali, não é nada acessível, então a gente vai precisar fazer praticamente eles inteiros, então talvez é uma das partes mais caras assim, né, das coisas que nós temos. Então você pode se programar para nos ajudar nisso. Então se programe, separe esse tempo, vamos juntos. Você falar assim, falar: pastor, olha, essa é uma possibilidade, nós conversamos na clã, né? Pastor, eu quero doar a cerâmica que vai ser colocada, porque vai ter que ter uma rampa aqui nivelada, né, o corredor vai ser todo nivelado para a rampa lateral que vai sair. Pastor, eu quero doar toda essa cerâmica. Amém, nós vamos lá, nós vamos escolher, já está no projeto, né, qual deve ser, e você pode lá passar o seu cartão, está tudo certo também, faz parte. Se você quiser, você pode fazer isso, ou você pode procurar os nossos administradores e conversar dessa forma. Amém? Tudo certo? Então se prepare para isso, os outros avisos já estão no boletim. Então nessa sexta tivemos nosso grupo pequeno em Jaguariúna. Como sexta agora nós vamos ter a vigília, na outra semana não teremos grupo pequeno, senão vai ter 3 semanas seguidas, vamos pular uma, e aí depois voltamos no ritmo, porque senão nós iríamos cair na sexta do carnaval com grupo pequeno. Então já pensando para não ter que pular, ficar 3 semanas sem, nós já organizamos o nosso calendário, pensando também nos próximos dias. Tem sido uma bênção, gente. Então, nosso grupo lá no Jaguariúna, tanto o grupo dos mais 45, né, com o Wellington, a semana foi o Wellington e a Eliana deu aquela, mas deu tudo certo, em nome de Jesus, quanto a nossa ali no Dante e na Evelyn, foi uma bênção. Então se programe para estar conosco, e no próximo esteja junto. Nós temos crescido também como família, como comunidade, como irmãos uns aos outros, ajudando, né, cooperando para o que Deus tem para fazer em nós. Amém? Coloque de pé, queridos. Vamos orar. Ô Ju, chama as crianças para nós. Já? Então tá bom. Não, tá bom então. Vamos orar encerrando nosso tempo de culto. Feche seus olhos, meus irmãos. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça sobre nós. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pelo seu poder, pela vida do Senhor sobre nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui, na oportunidade que temos de te adorar, te exaltar e glorificar ao teu nome, Pai. Sê conosco em todo o tempo, Jesus. Sê conosco em todos os momentos, ó Pai. E em nome de Jesus, que o seu poder e a sua graça nos sustente continuamente. Nós queremos clamar mesmo como tua igreja, que o Senhor possa abençoar a nossa semana. O Senhor já sabe tudo o que vai acontecer, Pai. Por isso, Deus, livra-nos de pessoas mal intencionadas, que possam tentar contra as nossas vidas, contra os nossos familiares, contra os nossos queridos, e em nome de Jesus, que a sua graça, o seu poder possa estar e permanecer conosco, ó Pai, e que em todo o tempo o Senhor possa nos sustentar no amor do Senhor, na vida do Senhor, na graça que só o Senhor tem para derramar a nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, crendo no Senhor e na sua graça, ó Deus. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo de Deus, possa estar e permanecer sobre a sua e sobre a minha vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que essa graça, essa paz, esse amor, possa sustentar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. E amém. Declare isso para o seu irmão que está ao teu lado aí. Que Deus envolve o seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. À sua frente, que o vento sopre em teu rosto, o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,
Que Deus devolva o seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que a gota da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio das tarefas comuns e diárias. Não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus devolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que Deus devolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez.